Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa participação neste webinar em parceria entre o Espaço de Arquitetura e a BM Zinc, em que vamos ter como convidado o arquiteto Regino Cruz e o Carlos Amaral, que pertence à BM Zinc. Portanto, o arquiteto Regino Cruz irá explicar aqui alguns trabalhos da sua autoria e do seu ateliê, onde usou o zinco, portanto, como material, diria, principal, não é? Portanto, da estrutura, no caso o Altice Arena, não é? Portanto, que é um dos maiores exemplos da utilização do zinco em Portugal. Portanto, o arquiteto Regino, desde 1990, portanto, em Lisboa. Portanto, as suas principais obras, ou algumas das principais, serão a Altice Arena, o Centro de Congressos de Estoril, a EDP, o Centro em Leiria, o Hotel Duque d'Ávila 203, entre outras, que estaríamos aqui há algum tempo, de certeza, porque é uma obra vasta, com excelentes trabalhos, portanto. E eu, sem mais demora, passaria a palavra para nos bocadinho a qualidade de todos, de umas perguntas no chat, para, se quiserem depois ver esclarecidas, eu depois colocarei essas perguntas ao arquiteto ou ao Carlos Amaral, a quem desejarem colocar a pergunta. Portanto, passaria a palavra então ao arquiteto Regino Cruz. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu quero agradecer esta oportunidade, que não deixa de ser uma oportunidade, para, de certo modo, divulgar as nossas obras. Vou compartilhar a tela agora e espero que o resultado aqui. Ok. Estamos aqui, não é verdade? Pois, mais uma vez, boa tarde a todos. Espero agora, na próxima meia hora, mostrar um pouquinho da nossa experiência. Eu vou começar por uma forma que não é a mais adequada, mas peço a todos 30 minutos de 30 segundos de tolerância, porque vou ler uma coisa e passo ao tema. Uma coisa é certa: o planeta Terra é presentemente mais cultivado e desenvolvido do que nunca. Existe mais agricultura exaustiva, as cidades estão a desenvolver-se numa escala sem precedentes, os seres humanos transformaram-se num fardo para o nosso planeta. Os recursos naturais estão a tornar-se escassos e, em pouco tempo, a natureza não terá mais possibilidades de satisfazer as nossas necessidades. Até aqui, nada de mais. Falamos da Terra, falamos do que nós ouvimos constantemente, todos os dias, a todas as horas, nos noticiários, nos jornais, nas revistas. A única curiosidade é que este texto, na realidade, ele tem qualquer coisa como 2200 anos. Foi escrito por este senhor, Quintus Sétimos Florencio Tertuliano, que era um famoso teólogo romano. E o que é certo é que, de então para cá, nestes mais de 2 milénios, em termos tecnológicos, nós fomos impecavelmente evoluindo. Em termos da sustentabilidade do planeta, nem por isso. Ora, a conversa de hoje é sobre o zinco. E eu aceitei este convite, claro, porque não podia deixar de aceitar. Porém, se em vez de zinco nós estivéssemos a falar de plástico, de PVC, de certeza absoluta que eu não estaria aqui, porque eu não comungo deste horror que assola a humanidade, deste desequilíbrio brutal. O PVC, como todos sabem, até se decompor na natureza, leva 200 a 600 anos. É impressionante a percepção que nós temos de estudos que apontam para que já em 2050, pelo menos 90% das aves tenham resíduos de plástico nos seus estômagos.
mas o zinco é diferente. E por isso eu estou aqui. O zinco é 100% reciclável. Mesmo em termos da sua produção, dos materiais de origem metálica que acompanham o nosso dia a dia, das especificações das obras de arquitetura que vamos fazendo, conforme veem com este pequenino gráfico, a energia consumida na produção, a chamada embodied energy, do zinco é extremamente afável, chamemos assim. Mesmo se nós pegarmos esta representação verde, que é a energia consumida do material reciclado, do zinco reciclado até ao produto final, nós estamos indiscutivelmente, tal como com o alumínio, convenhamos, estamos numa base muitíssimo positiva para abraçarmos este material. Nesta próxima meia hora eu vou partilhar convosco 4 conceitos porque considerei que era este o caminho mais prático para seguir um fio condutor no meu raciocínio e nesta apresentação. O primeiro conceito envolve o tema de teamwork, trabalho em equipa. Vou partilhar convosco experiências decorrentes da minha vida na RCA, da minha vida profissional, e todas as imagens que vamos partilhar são de projetos e realizações da RCA. É claro que a equipa é absolutamente essencial, a interajuda, a capacidade que nós temos de, assumindo uma identidade gigantesca entre técnicos, arquitetos, engenheiros, que comungamos essencialmente dos mesmos problemas, mas são problemas quase iguais. A nossa identidade é muito grande, apesar de existirem ligeiras diferenças, tal como acontecem nestes simpáticos bichinhos que eu escolhi para esta imagem. Dentro da nossa vida, eu elegi essencialmente 4/5 materiais para aqui fazer o meu receptáculo das obras de arquitetura. É o betão, pedra, a madeira, o vidro e o metal. São estas imagens que, conjugando os materiais com as texturas, nos dão uma multiplicidade de ocorrências em termos da nossa vida arquitetónica que nos permitem estas malhas que nos vão acompanhando ao longo dos anos, obra a seguir a obra, realização a seguir a realização, e vamos concretizando o nosso dia a dia com um lastro de experiência bastante positivo. Tenho alguns edifícios cuja presença do zinco eu julgo que é muito defensável. Ou seja, temos aqui um pequeno edifício de habitação, mas em que os padrões deste material, deste revestimento, são extraordinariamente bem recebidos por aqueles que olham o edifício e que o comentam. Temos outro exemplo, aqui é o pavilhão multiusos de Ovar, o Dolce Vita Ovar, onde não só há alguns elementos laterais, mas também essencialmente esta cobertura, que desde o desenho inicial até ao seu conceito construído, nos acompanhou como um elemento majestoso dentro deste pavilhão de custos muito controlados. Esta cobertura, dizia eu, mostra-nos a capacidade que o zinco nos fornece para moldar a curva suave através de uma métrica, de uma modulação que nos vai acompanhando. Curiosamente, porque há sempre nuances, eu acho interessante incluir esta vivenda, habitação unifamiliar, que foi um projeto nosso de alguns anos
E, curiosamente, no diálogo que tivemos desde o início do projeto com o cliente, colocámos 3 possibilidades de revestimento, ou seja, o maciço, o volume desta habitação era um diálogo entre a pedra aparente em alguns muros, em algumas paredes, nomeadamente dentro do próprio habitáculo, e, agora aqui vem a questão, 3 sugestões, ou o betão aparente, ou pedra, neste caso o IOS, ou então a imagem metálica do zinco. Curiosamente, nenhuma destas hipóteses foi avante e a residência está construída, está concretizada, mas com um revestimento que seguiu o seu próprio caminho, que é o revestimento da cortiça, também um material altamente sustentável, e o desempenho desta casa é francamente positivo em termos ambientais, em termos de conforto interior. Mas temos outros exemplos. Aqui estamos em Aveiro, num edifício de habitação, e a opção arquitetónica, e eu aproveito aqui para fazer um pequeno parênteses, não vou discutir o conteúdo dos projetos, na medida em que nós estamos essencialmente a analisar a plástica do material, o seu equilíbrio estético, o seu equilíbrio funcional, não propriamente o interior do projeto. Neste caso, conforme podem ver, eu tenho um embasamento em que tenho vários pisos de apartamentos ditos de tipologias normalizadas e tenho a parte superior com os apartamentos de melhor qualidade que comungam de varandas de águas furtadas e de duplexes, em que estes sim optámos por fazer uma marcação, uma distinção através do zinco. Esta modulação é extraordinariamente afável, chamemos assim, e eu coloco um item que para mim é curioso em termos de raciocínio e de constatação. É um pouco a nossa configuração fotográfica de arquitetos, de humanos, em que a nossa vista tão depressa reage como uma grande angular ou como uma macro, olhando essencialmente o detalhe. O zinco como uma macro, ou seja, na grande escala. Isto foi uma proposta que fizemos perdedora, não foi ganhadora. Uma proposta que já tem uns anos para o pavilhão multiusos do Funchal, na Ilha da Madeira, em que a nossa concepção era uma calote esférica gigante, em que o revestimento a zinco e tirando partido da cor esverdeada que o quartzo zinco apresenta, é uma das suas variações, uma das suas variantes, era uma presença, como eu chamo, macro. Infelizmente, pronto, é um pouquinho como o que se costuma dizer dos pimentos padrão. Há los pimentos padrón, los que pican e los que não. Bem, aqui também nos conceitos é a mesma coisa. Há uns conceitos que resultam, outros não. Este, infelizmente, não resultou. Mas é um bom exemplo do que é a grande angular no zinco e aqui o exemplo da macro. E eu toco neste ponto porque este material, indiscutivelmente, é um material que dá conforto, é um material ameno. E nós gostamos, sentimos-nos bem a olhá-lo ou à distância, na nossa macro, ou então de uma forma mais próxima. Este é um outro exemplo de um outro trabalho nosso que pretende ser forrado a zinco, onde tiramos partido de toda uma métrica muito interessante, de uma estereotomia. É um hotel cuja construção começou há anos atrás e foi suspensa. Neste momento estão as fundações e as caves lançadas, mas a edificação em volume ainda não aconteceu.
mas podem ver que, para além do arrojo da estrutura, a presença do material metálico, a forra das fachadas, a preocupação com toda a parte de sombreamento de palas solares, é algo que nos faz esperar bastante em termos, com grande expectativa, em termos da realização desta obra. E aquilo que me parece é que, dentro do tema deste primeiro conceito, eu não posso deixar de reforçar o espírito de equipa, o teamwork absoluto entre arquitetos, engenheiros e, totalmente necessário, os consultores da VMs Inc. Quando nós detalhamos algo, indiscutivelmente, que para uma obra ser bem feita, o acompanhamento dos consultores de como se monta o zinco é absolutamente lapidar. É obrigatório. E com toda a humildade reconheço que sem este teamwork nós não faríamos nada. Porque a criatividade do arquiteto pode ser muito grande. A percepção, a conjugação de trabalho com o engenheiro, com os engenheiros de todas as disciplinas de engenharia, é absolutamente incontornável. Mas, para nós termos uma fachada como esta, que neste momento está em construção, de um hotel de 3 estrelas em Lisboa, nas Avenidas Novas, para nós termos uma fachada destas, perfeitamente equilibrada, conseguida, sendo construída em resposta a um sonho, a um ideal, indiscutivelmente que a presença dos consultores específicos da matéria, neste caso zinco, conforme eu mencionei há pouco, é incontornável. Mesmo nas fachadas, isto pertence a esta mesma obra, das fachadas laterais deste edifício. É claro que nós temos um sonho, porém, no dia-a-dia, é meio difícil e muitas vezes complicado conciliar os interesses de todos. Ou seja, o arquiteto, dentro da sua realidade, muitas vezes, para levar avante o seu sonho, tem alguma dificuldade. Aliás, até parece que nós estamos um pouquinho fora do habitat com a singularidade de problemas que nos aparecem na obra em que nós nos vimos confrontados com aquela pergunta: mas o que é que eu fiz para merecer isto? O projeto está correto? Como é que a obra chega a dar-nos sustos, contrariedades tamanhas? Mas é exatamente por isso que nós vamos avançar para o segundo conceito. E neste segundo conceito, ontem à noite estava a delinear estes títulos e não consegui contornar o título em inglês. Design for Flexible Use. O que é que eu quero dizer com isto? O nosso design tem que ser muito flexível pelos usos a que o tempo e eu partilho aqui uma sensação muito privada da minha tenra meninice. O senhor meu pai, já falecido, tinha 2 hobbies. Um era a fotografia a preto e branco. Eu tenho reminiscências de eu com 2 anos, no máximo, na câmara escura, lá em casa, a ver o meu pai ampliar, revelar aquela luz vermelha muito filtrada, maravilhosa, e saíam aquelas fotografias como esta que estou a partilhar convosco, e saíam essas fotografias de uma maneira que eu na altura considerava maravilhosa e hoje em dia mais ainda o considero. E o segundo hobby do meu pai era pesca. Na altura ele gostava de pescar. Este aqui sou eu, com quase 2 anos.
E, obviamente, como qualquer criança, na sua identificação com o pai, com a mãe, eu sentia-me o maior do mundo quando calçava as botas de pesca do meu pai. Isto é a cozinha do nosso apartamento, isto é o balde de lavar o chão, que estava meio de água, naturalmente, que era o meu oceano, onde eu ia pescar. E isto era uma parte de uma das canas de pesca do meu pai. E a coisa mais engraçada, e daí é que vem esta história, é o que está nos meus pés, que é o peixe gigante que eu tinha pescado. Nada mais, nada menos do que a dita mola de roupa que há pouquinho vos apresentei. Vejam bem a ginástica do que eu queria dizer. O que é a função, o que é o uso e o que é depois a catapulta para o inesperado. E desta força anímica que nós temos que ter, desta imaginação extraordinária, eu entro no item Centro de Congressos de Estoril. É um projeto que foi resultado de um primeiro prémio de um concurso internacional. E este concurso originava um centro de congressos compacto, pequeno, ou seja, o terreno era muito pequeno. O programa, como sempre, ambicioso e extremamente muito alargado. Eu tenho a convicção de que nós ganhamos este concurso essencialmente por duas razões. A primeira é que criámos o Centro de Congressos transparente, completamente transparente para o exterior. A segunda razão, porque nós, dentro desta transparência, na qual, e voltando ao item transparência, comungamos o alargamento subjetivo do espaço interior para a envolvente, a paisagem da envolvente, nós, paralelamente a isso, limpámos o interior do centro de tudo o que era acessório, deixando a área contida, mas totalmente flexível e aberta para os diversos usos. Este centro, essencialmente, compõe-se de quê? Sem entrar em grandes detalhes. Uma entrada principal, a grande zona do grande hall de exposições, uma zona do auditório e zonas mais ou menos flexíveis, com o sistema modular de salas para apoio aos ditos congressos. Ora, quando nós falamos deste grande espaço, que é o salão de exposições, a condição sine qua non para eu ter aqui um vão, vigas de madeira que atingem quase os 60 metros, 59, qualquer coisa metros em lamelado colado de madeira, eu tenho que ter uma cobertura suficientemente leve para não me sobrecarregar este vão de uma forma irresponsável. Ora, a leveza dessa cobertura, e estamos a falar deste vão dos 60 metros, que é qualquer coisa do como está aqui, a leveza dessa cobertura é atingida através de materiais cuja massa é muito ligeira e, neste caso específico, zinco, conforme vos vou mostrar a seguir. Para além do primeiro nível, eu tenho um acesso para o auditório. Eu acedo ao auditório por cima, de um lado uma rampa, do outro lado escadarias, tenho como se fosse um mezanino, que é o que chamamos de foyer, e, naturalmente, a continuação de um segundo nível das ditas salas de reuniões e espaços polivalentes diversos. Mas, orientando o centro, esta é a fachada principal, ela está virada praticamente a norte. Eu posso dizer que esta fachada, onde agora corre o cursor, está virada entre sul e o poente, que é mais ou menos aqui. Eu tenho a necessidade de proteger esta grande transparência com alguns elementos que vão servir de pala. Este slide mostra um pouco o aspecto interior e a plasticidade escultórica dos elementos em madeira. Porém,
à medida que vamos avançando para o exterior, esta presença do sombreamento, da projeção em curva branda ao longo de toda esta fachada é perfeitamente dominante e foi uma preocupação que nós tivemos, quer virada nascente, quer já num sul poente aqui, para proteger toda esta frente em vidro, na medida em que esta, que aqui está, que é da fachada norte, ou mais virada para norte, não tem insolação de todo. E, na realidade, vocês veem por esta planta em que a plasticidade métrica do zinco está perfeitamente aqui, flagrantemente desenhada e aqui está, na realidade, representada como um todo. Temos também outras imagens que mostram a sequência desta presença e desta conjugação de materiais neste edifício e com isto julgo que demonstro o que vem a seguir. Chegamos ao terceiro conceito e aqui é o impossível que muitas vezes nos é acenado, não é possível fazer isto, é impossível, mas na realidade, cada vez mais o impossível é bem mais raro do que nós imaginamos, ou seja, o impossível está aqui próximo de nós. Vou-vos contar mais outra história. Vamos recuar no tempo. Estamos exatamente em Nova Iorque, 1929. Grande crise pela frente, o crash da Bolsa tinha acontecido. Desemprego generalizado e um grande gabinete norte-americano, especificamente os senhores chamados Schramm, Lamb and Hammond, tinham acabado de fazer um grande projeto. Que projeto era esse? Do edifício alto que tinha sido idealizado, que depois veio a ser denominado Empire State Building. Projeto pronto, obra para arrancar, simplesmente a crise gigantesca pela frente, o que é que se faz, o que é que não se faz, e particularmente a coragem do empreendedor, a visão que ele teve, disse, nós vamos avançar, mas avançamos com este projeto em plena crise, mas de uma forma perfeitamente formatada, porque não só os custos têm que estar completamente contidos, mas, sobretudo, o tempo de construção tem que ser diminutérrimo. Eis o resultado. Era impossível, mas foi feito. 410 dias entre a entrada no estaleiro do primeiro material para a obra e a dita limpeza da obra. 410 dias, 102 andares, numa média aritmética de quase 2 andares por semana. É obra. Curiosamente, e aqui puxo um pouquinho a brasa para a nossa sardinha, devo partilhar convosco que a coordenação da obra foi dada aos arquitetos. E falando de impossíveis, chegamos à Altice Arena, ao famoso pavilhão atlântico que já foi aqui mencionado. É incontornável falar de zinco sem falar do pavilhão atlântico, é impossível. Aí sim, é impossível. Porquê? Porque a brincar, nós estamos a falar de uma cobertura com quase 3 hectares de zinco. É obra. O pavilhão atlântico também foi resultado de um projeto vitorioso de um concurso internacional. E foi um concurso internacional que foi efetuado e desenvolvido à luz da Expo 98. Vamos aproximar-nos rapidamente dos 25 anos deste evento. E a tónica da Expo, naturalmente, era muito romântica. Ou seja, não só estava a comemorar as nossas viagens quinhentistas, especificamente a descoberta do caminho marítimo para a Índia pelo Vasco da Gama, mas também toda uma parte ecológica, uma parte de sustentabilidade dos oceanos.
E nós tivemos a ideia de pegar o imaginário das nossas caravelas, dos nossos galeões, dos patachos, para apreender a estrutura de madeira e tentar idealizar como é que seria um pavilhão muito grande feito de estrutura de madeira. Mas, entretanto, havia uma outra ideia que nós gostávamos de apanhar, que era a ideia da, chamemos assim, da poética dos oceanos, da zoomorfia na arquitetura. E exatamente aí, em paralelo ao cavername das nossas caravelas, fomos buscar um bichinho simpático que nada mais é do que o Limulus polifemos, ou seja, o chamado caranguejo ferradura, que ainda existe e que tem mais ou menos 200 milhões de anos, na medida em que é um dos poucos bichinhos jurássicos que ainda nos acompanham. É claro que para mim, quando eu falo 200 milhões de anos, eu fico meio sem saber o que é que isso significa, mas sei que é muito tempo, e o que é certo é que este bichinho é assim, e foi a forma dele que também nos acompanhou neste nosso imaginário entre as naus do antigamente, entre a zoomorfia do caranguejo ferradura, entre aqueles apontamentos dos ovnis e das naus do futuro, de acordo com a nossa criatividade. Tentando simplificar algo que é complexo, obviamente, e para partilhar convosco este nosso espírito, este pavilhão atlântico, como qualquer um outro, tem uma arena, que é o que nós estamos a ver. Esta arena, à sua volta, tem arquibancadas, colocadas sempre de uma forma perfeitamente expedita para a melhor visualização do público ao evento, mais arquibancadas, depois todo o complexo de palco, e é exatamente aqui, quando falamos de uma estrutura coberta, que nós idealizamos a nossa carapaça em madeira. É claro que tudo isto é de um gigantismo muito significativo, na medida em que esta dimensão, praticamente podemos dizer que o vão maior está na ordem dos 115 metros. É notável, só em madeira, e lá está, parecia impossível conseguir-se fazer uma estrutura destas, porque nunca tinha sido feita uma estrutura destas no mundo, com esta dimensão. E dentro da poética, é aqui que chega ao zinco, em que nós tínhamos, por um lado, as naves do antigamente, das nossas descobertas, nós tínhamos também a nave espacial do futuro, que era o recobrimento exterior deste pavilhão. E era este diálogo, esta força, que nós conseguimos transmitir ao nosso cliente, à Park Expo, que de uma forma extraordinariamente corajosa assumiu o desafio e, lá está, em teamwork, entrou connosco neste projeto, e o que é certo é que ele está aqui. Não vou entrar em detalhes, sensibilizo-vos para toda a complexidade dos vários layers que aqui existem nas centenas de compartimentos. Aqui nós estamos meramente a ver de uma forma flagrante a eficácia necessária para os diversos tipos de circulação e de acessos aqui especificamente em serviços. É claro que o acesso de público em todos os seus níveis tem que ser facilitado. Normalmente nós podemos ter aqui entre 20 e 25 mil pessoas quando o pavilhão está completamente cheio. Nós podemos ter, naturalmente, e temos que ter circuitos e compartimentos específicos, quer para os atores, quer muitas vezes para os atletas, não esquecendo que equipas concorrentes não se podem entrecruzar, estes caminhos não podem estar ao mesmo nível dos caminhos do público. Algo importantíssimo neste pavilhão, que é o estudo dos caminhos de evacuação, que foi aprimoradíssimo, e posso-vos dizer que já foi testado
E o que é certo é que, neste pavilhão, nós conseguimos evacuar mais de 20 mil pessoas, no caso 22 mil pessoas, sair de uma forma organizada em cerca de 8 minutos. 8 minutos, 22 mil pessoas a saírem do pavilhão em segurança. E depois tem todos estes circuitos, naturalmente, entre os VIPs, entre a imprensa, entre altas individualidades internacionais, enfim, é um complexo, indiscutivelmente, mas que resulta, é reconhecido, é premiado por todo este conjunto, desde o balanço sustentável dos materiais e das soluções técnicas que foram aplicadas, até, naturalmente, ao equilíbrio do dia-a-dia do pavilhão. E partilho com vocês algo da construção. Naturalmente, a presença do quebra-cabeças deste puzzle que foi a estrutura de madeira foi dominante. Foi uma conquista passo a passo. A proporção do ser humano aqui é brutal. E eu partilho um pequeno filme convosco de 1 minuto. É interessante nós vermos o concílio da construção, em que ao mesmo tempo em que a cobertura estava a progredir, os tais 3 hectares que eu falei há pouco, todas as outras atividades tinham que acontecer porque o tempo de obra era flagrantemente curto também. É aquela postura que eu há pouquinho enunciei. Parecia impossível, mas o que é certo é que foi bem realizado. É interessante vermos aqui o progresso do recobrimento do pavilhão. E continuamos esta nossa viagem e gostaria de, para além desta plasticidade que estou a partilhar entre o interior e o exterior, de realçar que estes projetos bem-sucedidos e que de certa forma têm uma imagem muito marcante, são soluções necessariamente rentáveis do ponto de vista da exploração, do ponto de vista do investidor. Não são soluções quixotescas. E a nossa arte, lá está, o conjunto do teamwork, a equipa, é criar uma construção que tenha uma tecnologia de ponta flagrante dentro do seu design muito arrojado e inovador. Realmente acho que este é um bom exemplo e chegamos ao último conceito que eu tenho para partilhar convosco. É o lema da RCA: Designing and Having Fun. Porque realmente é absolutamente essencial divertirmos-nos imenso com o que fazemos. Outra imagem para partilhar convosco, eu acho notável. Isto é de cerca de 1930, novamente Nova Iorque, em que numa determinada cerimónia os arquitetos foram convidados para se fantasiarem, para se cobrirem com as suas obras de arquitetura. Este é o nosso escritório, que também foi desenhado e assumido a construção. Isto é o nosso dia-a-dia, é aqui que vivemos, é aqui que trabalhamos, é aqui que produzimos e desenvolvemos as nossas ideias, muito à luz desta imagem romântica, renascentista de Rafael, da Escola de Atenas. Ou seja, nós estamos
todos os dias a aprender, todos os dias a discutir ideias, todos os dias a tentar fomentar um passo em frente no nosso percurso. As maquetes constantemente fazem parte do nosso trabalho, em ensaios que se justificam, e este nosso recanto não deixa de ser também um desafio à imaginação, porque foi uma forma, é um pequeno prédio de escritórios, dos quais aqui temos o nosso ateliê, o nosso escritório, mas em que, como estava profundamente envolvido por pinheiros, assumimos muito, hoje em dia infelizmente já não está, porque nesta localização de Estoril houve aqui uma pequena praga que arrasou algumas destas árvores, mas o que é certo e o que eu acho muito interessante a ideia de ter o núcleo de elevadores que, em vez de estar inserido dentro da construção, está fora, e o acesso aos diversos escritórios é através de passadiços no exterior entre as copas das árvores. Conforme veem, o zinco está aqui presente e com uma particularidade que, de certo modo, é constante em todos os nossos projetos, na medida em que a curva em muitos projetos é proeminente, uma curva suave, gosto imenso. Cá está aquela proximidade que já vos tinha falado. Este é o interior, e neste interior, em que a qualidade, o detalhe do design macro, lá está os pormenores, os parafusos, que é realçado, neste diálogo do interior com o exterior, do exterior com o interior, estes lanternins são transportados para o interior através da presença do zinco. E no balanço estético dos diversos materiais, cá está o metal, a madeira que vos falava, o zinco apresenta-se de uma maneira afável que nos complementa indiscutivelmente. Finalmente, para concluir, é aqui que nós trabalhamos, é aqui que nós vamos fomentando o nosso dia-a-dia, e é aqui que, de uma forma que não nos cansa, o zinco está presente. Este é o exemplo do caminho que nós percorremos quando saímos do escritório para o elevador no meio da copa das árvores. Enfim, depois de tudo isto, eu julgo que é absolutamente essencial nós olharmos o que é importante, que é uma certa inovação que nos espera já amanhã, já ao dobrar da esquina. E mais uma vez a natureza, eu julgo que ela é dominante para nos inspirarmos, quer nas texturas, quer nas cores, e isto é importantíssimo quando falamos do zinco. Novamente as texturas, eu acho que isto é absolutamente essencial. Fazendo uma síntese, teamwork, nós sem os outros não somos nada. Paralelamente a isso, flexible mind, o pequenino exemplo da minha mola de roupa. Os impossíveis que na realidade não existem. Vida, o pavilhão atlântico que está aí. E finalmente, o divertimento, o gozo que nós temos no dia a dia com o projeto, com a realidade e, neste caso, mesmo subtil, com a presença do nosso material amigo, que é o zinco. Espero não ter demorado muito e, a partir daqui, passo a palavra para o Hélder, porque, na realidade, julgo que já falei até um pouquinho demais. Mas perdoem o meu entusiasmo. Foi um prazer ouvir, com certeza, para todos aqui presentes, até pelos comentários aqui no chat, de certeza que não foi maçador para ninguém. É sempre uma experiência rever estes edifícios que nos acompanham ao longo de alguns anos, não é? Perceber como é que eles foram pensados. Portanto, acho que... Portanto, eu deixava na mesma aqui o
quem quiser colocar alguma questão, entretanto, ao arquiteto ou depois ao coordenador da BMzinc, ao Carlos Amaral, para deixar aqui no bate-papo aqui do Zoom, que eu, entretanto, no fim da apresentação do Carlos, depois faria essas perguntas individualmente a cada um. Agora passava um bocadinho a palavra ao Carlos Amaral, para falar um pouco sobre a experiência do que é a manutenção um bocadinho do pavilhão Atlântico e do Zinco em si, e quais são as suas características principais. Carlos. Ok, boa tarde. Vou só partilhar. Não sei se estão a ver, sim? Sim, sim. Okay. Mas eu sou o Carlos Amaral, trabalho há 32 anos no Zinco, desde a instalação até à prescrição, e por acaso tive a honra de trabalhar em alguns projetos do arquiteto Regino Cruz, incluindo a oficina, o escritório dele. E vou só fazer uma pequena introdução sobre a VMzinc, ok? A VMzinc foi fundada em 1837, tem sede em Paris. Temos mais ou menos 1.500 funcionários, uma produção anual de 110 mil toneladas, 10 fábricas na Europa e 24 filiais em 18 países. Nas aplicações, nós damos sempre a prescrição para coberturas, fachadas, interiorismo, águas pluviais e ornamentos. Os aspectos temos o zinco natural, que é o único zinco que envelhece durante a sua vida útil. Temos o quartzo, pigmentos, o anthracite e outros materiais. Temos também pigmentos à medida. Estes 5 pigmentos, onde temos o orange, o yellow, o pearl, o grey pigment e bege também. Adaptamos o seu aspecto ao projeto. E também fazemos e foi um projeto espetacular. Nós damos também assistência técnica à obra, como para os INCs a empresas, como também assistência em obra a arquitetos. Se necessitarem, damos esse apoio técnico em obra. Temos também o Foco Zone Zinc, onde os arquitetos podem concorrer também com os seus projetos, para com que possam também ter os seus projetos em revista. Temos a amostra e documentação técnica para vos fornecer, para vos facultar. O nosso Instagram, o nosso site, para visitarem. E aqui o pavilhão do Altice Arena. Tive também o prazer de participar nesta construção, como noutras também. E, juntamente com a VMzinc, ainda hoje, damos o apoio ao Altice Arena para a manutenção da cobertura. Eu que digo de facto que é uma obra extraordinária e tenho o prazer de ainda hoje participar nesta obra que é ícone, é única. Temos aqui os nossos contactos, Zona Norte e eu necessitarem, e Zona Sul o meu colega Fernando Garcês, onde podem contactar se necessitarem. Quero agradecer a todos vós a vossa participação, principalmente ao arquiteto Regino Cruz, e muito obrigado e estou disponível para qualquer pergunta. Obrigado, Carlos.
E, Peço desculpa não ser um orador como arquiteto, claro, logicamente, mas... Isso vai-se treinando e é muito difícil, mesmo. só com muitas apresentações. Claro, claro. Portanto, eu agora ia colocar aqui uma questão que deixaram aqui no chat ao arquiteto Regino Cruz. Carlos, pedia-lhe se pudesse parar a apresentação, Sim, já agora. parar o compartilhamento. Arquiteto, eu vou ler aqui a questão que está no chat, que é do Paulo Jones, que refere à questão de, sendo o zinco um material com condutibilidade térmica elevada e Portugal com uma incidência solar particular, como é feita a gestão de controle climático no interior do edifício, principalmente quando utilizamos cores mais escuras? Desculpa. Sim, é para mim que estavas a falar. Não, a pergunta era para o arquiteto Regino, mas Ok. ele está sem som. Arquiteto. Atenção. Já percebi. Ok. Já sou eu outra vez. Ok. Já cá estou. Estava eu a dizer, vou tentar dar a minha opinião sobre o tema, Claro. que é muito interessante, mas não sem antes, de uma forma tão efusiva quanto possível nestas circunstâncias, ou seja, estou à frente de uma câmarazinha pequenina, longe como todos vocês, mas cumprimentar o Carlos Amaral. Gosto imenso de o ver, passado alguns anos, e ver que está exatamente na mesma, que ele não pode dizer o mesmo de mim. Por isso, Obrigado. um abraço também para o Fernando Garcês. Ora, efetivamente, a condutibilidade térmica é flagrante e é real, mas também os isolamentos que nós temos. Como se costuma dizer, não há bela sem senão. Porque para todos os materiais nós temos características que têm que ser devidamente compensadas e ultrapassadas. Curiosamente, e já que tocou no ponto do zinco, desde que eu mostrei no pavilhão Atlântico ser relativamente escuro, um dos nossos maiores problemas, na medida em que o pavilhão Atlântico, a cobertura do pavilhão Atlântico é extraordinariamente ampla e está próximo da água, próximo do estuário do Tejo, que está próximo do mar, é exatamente a existência de bandos muito grandes e constantes de gaivotas. Quando a gaivota, como qualquer bichinho, quando não está comendo plástico, gosta de se alimentar. E no mar, o que é que a gaivota mais gosta? Naturalmente são peixinhos. E esses peixinhos, normalmente, quando existem em cardumes, para o pássaro que está pairando, vê o brilho e investe em voo picado. Esta situação caricata é o nosso maior problema, ou teria sido, se o nosso teto, os nossos 3 hectares de cobertura, tivessem uma cor mais clara que confundisse ao olhar da gaivota a nossa cobertura com um gigantesco cardume de sardinhas, a título de exemplo, porque o pássaro investe naturalmente quando toca na cobertura, morre, mas o impacto é tamanho e com o bico que simplesmente abre, fendilha o zinco. E ao fendilhar, naturalmente, nós estamos a falar de uma lâmina mínima, o colchão que está por baixo, em termos de isolamento, imediatamente vai permitindo a entrada de água, de chuvas, à intempérie, e a degradação dessa capa é gigantesca. Eu com isto quero dizer que zinco, ponto 1, com a almofada que nós temos em termos de isolamento, funciona na perfeição, porque é um mix, é uma sanduíche tecnicamente muito eficaz em termos de compensação térmica e do isolamento necessário. Ponto 2, em termos estéticos, realmente nós temos essa capa que de uma forma homogénea
e com um preço muito adequado, funciona de um modo, pelo menos para mim, bastante satisfatório. No seguimento, ou seja, a questão continua, que é, já agora só, o Paulo continua a perguntar também, na questão das dilatações e contrações do material, que acontecem naturalmente, quais são as soluções ou que se devem adotar, quais são as medidas que devemos ter em conta, no caso do pavilhão Atlântico e noutros, não é? Portanto, para que funcione com alguma qualidade em termos práticos da solução de material. Eu posso falar, mas sempre como o maior dos leigos, porque estando aqui perto de um Carlos Amaral, a falar de quê? Mas ele pode ajudar a complementar. O agrafamento, da dobragem, da sobreposição, permite, entre aspas, uma elasticidade do material que é notável e poucos são as soluções técnicas podem comportar-se tão bem quanto as soluções do agrafamento dos painéis de zinco. Mas, Carlos Amaral... Sim, sim. É assim, o Té tem razão. No pavilhão Atlântico também tem uma coisa... Já agora, peço desculpa, queria dar um abraço ao arquiteto Luís Romão. Obrigado. No caso do pavilhão Atlântico também tem uma caixa de ar que é espetacular. E isso parece que não, mas dá uma longevidade ao zinco muito grande. Porque, de facto, o zinco no pavilhão Atlântico, e eu faço todos os anos essa manutenção, e está impecável, na espessura e tudo é impecável. Na dilatação, o Té tem razão, no agrafamento, na largura, é sempre bem sentido. No comprimento, o que nós dizemos é sempre ir a um limite, os 10, 12 metros de comprido, e o mais importante é presilhas móveis. Isso é que é o importante porque, conforme a dilatação do zinco, as presilhas também seguem essa própria dilatação. O importante é o comprimento e usar as presilhas móveis. Isso é, para a dilatação, é o mais importante. Ok. Carlos, já agora, no seguimento do pavilhão Atlântico, tem aqui uma pergunta que é pertinente, que é como é que se faz, ou como é que é feito o acesso da manutenção à cobertura do pavilhão Atlântico, tendo em conta a questão da segurança, né, dada a dimensão da sua... A entrada é uma escadaria muito bem arquitetada por arquiteto, sem dúvida, onde depois passamos para a cobertura. Logicamente que aí teremos que andar com cordas, com umas cordas especiais, não é? Como se fosse alpinismo, com cinto de segurança, logicamente, que se faça a manutenção é ver algumas, por exemplo, com a dilatação, com a dilatação se o zinco está bom, se não está a rasgar, se as presilhas não estão ou os prédios não estão para sair para fora, ver a limpeza, ver isso. É por intermédio de cordas, o cinto de segurança, e é isso. Isso é com linhas de vida, logicamente. É assim que se faz a manutenção. Com dificuldade, mas tem que estar bem fisicamente, mas pronto. Mas é assim, nesse aspecto, dessa maneira. Arquiteto Regina, ia colocar uma questão, penso que falou várias vezes dela durante a sua apresentação, que é a questão do teamwork, não é? Ou seja, o trabalho em equipa. Como é que é, ou seja, como é que é coordenar uma obra desta dimensão, portanto, em Portugal? Quais são as grandes dificuldades do dia-a-dia do arquiteto na coordenação dessa obra? O arquiteto está sem som. Pois, exatamente. Isto vai ser uma característica deste nosso diálogo em que eu começo a falar mudo, mas tudo bem. Dizia eu, aproveito para não interromper o discurso de outros palestrantes, quando eu falo vou cumprimentando. Acabei de verificar que o nosso colega Luís Romão está presente e retribuo um grande abraço, porque efetivamente foram tempos notáveis que nós passámos e continuamos a passar, só que a memória vai-nos transmitindo toda essa afetividade. E, naturalmente, pegando o tema, uma coisa é certa,
e os anciãos são sábios. A força da corrente está no seu anel mais fraco. Diga-se o que se disser. Ou seja, se todos os anéis são fortes, tudo bem. Se este aqui está podre, está ferrugento, é fraquinho, é por aqui que ela vai quebrar. E quando estamos a trabalhar em teamwork, em equipa, todos temos que ser muito bons, esforçados, competentes, porque se alguém na equipa não o é, obviamente vai pôr tudo em causa, porque é aí que a corrente vai quebrar. Porque uma coisa é a boa intenção, importantíssima, a boa vontade, essencial, mas para além disso, quando nós falamos de obras, daquele arrojo, daquela inovação, daquela tecnologia de ponta, nós temos que ter um acompanhamento pleno em todas as facetas deste sólido que é a equipa. Condição essencial para mim: saber ouvir, uma humildade gigantesca e, essencialmente, não ter medo de errar. Porque após o erro, se nós humildemente reconhecemos que estamos errados, quer dizer que rapidamente alguém nos chamou a atenção e nós catapultamos para a proposta real, firme, correta. Mas temos que reconhecer o erro e rapidamente ultrapassá-lo. Mas acho que não posso dizer. Ok. Para ti, dado que as questões vão escasseando aqui, vou só colocar uma que tem a ver também um pouco com a apresentação que foi fazendo. Percebemos que a questão da sustentabilidade na escolha dos materiais é quase sempre, ou sempre presente nas suas escolhas, mas de uma forma geral, como é que esse processo acontece? Ou seja, acontece numa fase muito inicial do projeto, quando ainda estão, por exemplo, a pensar estudo prévio e já estão a pensar nos materiais, ou é numa fase mais à frente do projeto? Portanto, tentar perceber um bocadinho essa questão da escolha dos materiais, em que fase é que ela pode acontecer, ou se vai acontecendo, não? Como pode... É de tudo um pouco. A situação normal, absoluta, é logo no início. Quando estamos na parte de concepção, digamos, de estudo preliminar, de estudo prévio, os materiais já estão na nossa cabeça. Mas muitas vezes, não só por contingências da eficácia, da performance desses mesmos materiais. Outras vezes por razões de custo. Outras vezes por até parâmetros de sustentabilidade que é preciso atingir, pois nós, conforme aquele caso que partilhei convosco daquela vivenda em Sintra, que depois foi forrada toda ela à cortiça, o que deu também um acabamento maravilhoso, e lá está, e, sobretudo, as pessoas que habitam, que são os proprietários, estão satisfeitíssimos com a opção. Claro. Carlos, tem aqui só uma questão que é se existem limites ao comprimento das peças a aplicar. Sim, sim. Nós falámos entre o máximo 15 metros. É o caso do pavilhão Atlântico, ali podia-se colocar espaço para se pôr uma máquina, uma perfuradora, para se retirar peças com esse comprimento. Mais do que isso já é, com a dilatação, já é demasiado. Se a obra tiver condições, o máximo é 15 metros de comprimento. Ok. A largura para os seus 580 ou os 420 é aquilo que se usa. O que se usa normalmente. E eu daria, então, por terminada a sessão, agradecendo ao arquiteto Regino Cruz e ao engenheiro Carlos Amaral a presença no webinar, convidar todos a visitar a nossa plataforma para conhecerem um pouco mais do trabalho também dos arquitetos nacionais e alguns internacionais que também estão na plataforma, e conhecerem as marcas que por lá estão também, com a divulgação dos seus produtos e das suas soluções técnicas, e espero ver-vos numa próxima oportunidade, na sequência de um webinar que iremos anunciar em breve. Portanto, muito obrigado a todos e uma boa tarde. Eu gostaria só de completar a despedida do Hélder, deixando um abraço muito sentido para todas as pessoas que nos estão a ouvir. E, para minha surpresa,
estou a ver aqui na descrição colegas nossos de grande valor que fazem a gentileza de estar presentes, mesmo estando, estou aqui a ver a arquiteta Cristina Veiga, no sul do Brasil. Sim. Não sei exatamente qual é o horário lá, mas sei que é bem mais cedo do que aqui. Mas temos aqui outros. Sim, tem outros arquitetos brasileiros também presentes. E naturalmente é uma generosidade imensa dedicarem algum tempo a esta palestra, mas obrigado a todos, obrigado ao Carlos Amaral, Fernando Garcês, enfim, todas estas pessoas, amigos, cá estamos para o que der e vier. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado.